Olá, estamos começando agora a aula 3 da sua websérie Meeting Mulher. Bom, como você já deve estar acompanhando, nas aulas passadas nós falamos sobre as mulheres dominantes, as mulheres influentes e hoje chegou a vez de falar sobre as mulheres estáveis. Então, eu vou te dar 2 segundos, corre, pega papel e caneta para anotar os insights dessa aula, ok? Eu vou compartilhar aqui agora com você a minha tela e vamos para frente. Mulheres cautelosamente estáveis. Afinal de contas, Marla, o que é estabilidade? Estabilidade tem a ver com equilíbrio. É tudo aquilo que não se altera facilmente, que mantém a permanência ou a duração ao longo do tempo. Então, essa definição representa bem as mulheres estáveis, porque são dos 4 perfis, elas são as pessoas mais equilibradas, mais coerentes e mais prudentes de todas, ok? Então, vai observando se você se identifica com as características que eu vou partilhar aqui. Primeiro de tudo, a principal competência das mulheres estáveis é a habilidade que elas têm de escutar, de acolher o outro com o máximo de empatia. Mas o que é que move a mulher estável? É a busca pela segurança. Ela quer saber onde ela está pisando. Ela também gosta de pessoas, mas o foco dela é ter pessoas confiáveis por perto. Não é qualquer pessoa. São pessoas respeitosas e confiáveis. Está fazendo sentido para você? Bom, como eu compartilhei aqui um pouquinho do que nós colocamos na nossa página. Se você não acessou, se você chegou a esse vídeo sem se inscrever na websérie, acesse agora a página Meeting, se escreve meeting.marlarochelle.com.br e lá nessa página você vai encontrar mais sobre todas as aulas, na verdade um grande resumo do que são as 5 aulas que eu preparei nessa websérie, ok? Então, o que é que a mulher estável busca? Ela quer colaboração, ela busca pessoas que possam ajudá-la e que ela também possa ajudar essas pessoas. E aí foi por isso que eu fiz a seguinte comparação, que essa aula tem mais a ver com mulheres que têm um forte parentesco com Madre Teresa de Calcutá, porque elas têm uma maior habilidade de tolerar as coisas, de compreender tudo à volta delas. Isso acabam suportando cargas que não são delas, ou seja, elas se sobrecarregam com problemas que não são seus, o que não é um fator muito interessante a longo prazo, né? Então, as mulheres estáveis, elas têm uma tendência maior à somatização de doenças, de problemas de saúde, exatamente porque elas têm uma dificuldade de dizer não, mas por razões diferentes da que nós vimos na aula anterior das mulheres influentes. Vai já fazer sentido para você. Bom, dentro da escala das mulheres estáveis, vou tirar aqui um pouquinho. Dentro da escala das mulheres estáveis, nós temos esse gráfico aqui verde. Esse gráfico verde, vocês estão vendo como ele se sobressai dentre os outros 3? Por quê? Porque o verde representa as mulheres estáveis. E ele está aqui extremamente alto dentro desse perfil, dentro desse modelo que eu peguei para você ter acesso. Deu 97. Então, assim, a pessoa estável, ela é muito focada no tu. Ela olha para o outro. Ela nem olha para o eu, como é o caso da mulher dominante, nem ela olha para o nós, que é o caso das mulheres influentes. Ela olha para o tu. Ela enxerga o indivíduo, o outro indivíduo, como um ser único, como um ser autêntico e genuíno. Ela não vê a multidão, ela enxerga as pessoas uma a uma. E aí, aqui, nós temos a representação geral do DISC, considerando os 4 perfis de comportamento e os hemisférios cerebrais. E o perfil estável, ele está onde? Ele está exatamente no mesmo hemisfério do perfil influente, ou seja, o hemisfério direito.
indicando que são pessoas também mais criativas do que os outros dois perfis, o dominante e o conforme. E aí, Marla, o que é que acontece? O que acontece é que, comparativamente com o perfil dominante, o perfil estável, ele também está focado no tu, ele está olhando para fora. Tanto o influente olha para fora, como o estável olha para fora. O dominante olha mais para si, ele se prioriza, porque ele tem exatamente a autoestima muito elevada. Já o perfil estável costuma focar fora, por quê? Porque ele quer colaborar com o outro, ele quer facilitar a vida do outro no que tiver ao alcance dele. E o que é que motiva as pessoas estáveis? As pessoas estáveis são motivadas por segurança. Só que tem uma questão muito importante que não consta aqui nesse slide. Esses dois perfis de cima, que são os que nós estudamos na aula 1 e na aula 2, são perfis mais acelerados. E o perfil de baixo, que é onde está o estável, e o conforme, que vai ser a nossa aula de amanhã, são perfis mais freados, mais regrados. Eles não gostam de coisas muito rápidas, mudanças muito bruscas. Então, o que ele se motiva aqui, as mulheres estáveis se motivam pela busca por segurança. O que é que elas querem efetivamente? Elas querem saber onde elas estão pisando, pois elas não gostam de correr riscos desnecessários. Como características mais marcantes do perfil estável, nós temos a empatia e a capacidade de se doar para o outro. Faz sentido a comparação com Madre Teresa de Calcutá? Ela abdicou de toda a sua vida em função dos pobres, dos leprosos, das pessoas mais necessitadas e desprovidas de assistência, de riqueza, de bens materiais. Então, ela teve uma alta doação. Marla, você está querendo dizer que eu sou uma santa? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tem características de pessoas empáticas, de pessoas que se sentem com a dor do outro, de pessoas que têm uma habilidade maior de se colocar no lugar dos outros, de perceber as dificuldades pelas quais elas passam, os desafios que elas enfrentam, as dores que elas sentem. Então, são pessoas que têm uma sensibilidade, vamos dizer assim, mais aguçada, ok? Sobre trabalho em equipe, de que forma as mulheres estáveis, elas atuam em grupo. O que é que acontece? Elas são muito inseguras, então elas precisam saber se estão avançando bem, se estão indo bem. Ou seja, elas necessitam de um constante feedback, de uma constante validação, pois isso impulsiona, faz com que elas se integrem mais, faz com que elas se conectem com a atividade que elas estão executando. E uma coisa muito importante desse perfil, elas preferem atividades bem organizadas, bem estruturadas, elas não conseguem se adaptar a um ambiente onde as regras não são claras, onde elas não sabem o que precisa ser feito, onde elas não têm bem definida uma estrutura. Elas necessitam dessa organização no ambiente de trabalho. E acredite em mim, elas ficam absolutamente horrorizadas e chocadas quando elas adentram as salas de outras pessoas e veem um caos, um ambiente desorganizado, um ambiente caótico, um ambiente completamente sem uma estrutura. A gente estudou também as emoções de todos os perfis. A mulher dominante tem como emoção principal a raiva, a influente a alegria, e a principal emoção das estáveis é o medo, exatamente porque elas buscam a segurança, porque elas têm muito medo, elas têm medo do relacionamento não dar certo, elas têm medo de não serem escolhidas no emprego, elas têm medo de serem demitidas, elas têm medo de serem traídas, elas têm medo de serem passadas para trás numa amizade, elas têm medo da incompreensão, elas têm medo do fim do mundo, elas têm vários medos. Agora, com o coronavírus, então, elas estão completamente apavoradas, pois elas, tudo aquilo que faz com que elas sintam que não há um controle, não há uma proteção do ambiente, do habitat delas natural, faz com que elas sintam essa instabilidade.
e isso mexe profundamente com as mulheres estáveis. Agora, o que é que elas têm de características mais positivas, né? Bom, como elas são muito empáticas, então, naturalmente, elas são excelentes ouvintes, mas não é só ouvir, elas escutam você na sua integralidade, elas absorvem o que você está falando, o que você está compartilhando, elas sentem a sua dor e elas buscam soluções junto com você. Elas são muito calmas, são consistentes, ou seja, o lema delas é devagar e sempre. Elas gostam de finalizar aquilo que elas começam e tem muita humildade. Então, esse perfil, a gente pode dizer que ele é o oposto ao perfil dominante. Por quê? Porque as mulheres dominantes, elas são muito rápidas, muito impulsivas. Desculpa. Já as mulheres estáveis, elas são mais lentas e elas são mais dosadas, mais prudentes nas ações. Elas não tomam uma decisão rapidamente, de forma tempestiva, de forma impetuosa, como as dominantes fazem. Então, a gente costuma dizer que são perfis extremamente opostos. As estáveis são ainda organizadas, modestas, conservadoras, conciliadoras, muito pacientes, tá? Mas quando a paciência dela chega no limite, ela se frustra, ela entra num rancor absurdo com a outra pessoa. Ela entra num filtro de profunda decepção, né? De profunda decepção e frustração, porque ela é tão aberta para compreender, né, o outro, e ela tem tanta paciência que ela tem uma maior probabilidade de perdoar erros, de perdoar falhas, de compreender situações inevitáveis, situações que ocorreram, que a magoaram, né? Mas quando chega no limite, realmente, aí dificilmente essa mulher vai se abrir novamente, até mesmo para outras relações, porque ela tem muito medo de se frustrar, de se decepcionar novamente. Elas são ainda muito pacíficas, pensativas, elas gostam de entrar no mundo da imaginação, de mergulhar para entender o que está acontecendo, de avaliar as situações com muita minúcia. São empáticas, sentimentais, mas são também sistemáticas, tolerantes e bastante compreensivas. Agora nós vamos falar sobre as 5 melhores lições para as mulheres estáveis. E aqui são algumas verdades um pouco duras, tá? Que eu preparei para as mulheres estáveis. Então vamos lá, lição número 1. A vida é cíclica, tudo está em constante mutação o tempo todo. Ainda que você não tenha percebido, ainda que você não faça, ache que não faz parte dessas mudanças, dessas transformações rápidas do mundo, mas você faz. E se você não acompanhar o bonde, você vai ficar para trás. Talvez isso já esteja até acontecendo agora mesmo na sua carreira. Talvez agora você esteja vivendo uma fase de estagnação. Por quê? Porque o ambiente em que você trabalha tem exigido de você adaptações às quais você não conseguiu acompanhar. Então, ou você se adapta ou você morre. Essa é a verdade. 2, segunda lição. O perdão, ele é uma necessidade. Não adianta você viver acumulando rancores, pesos, raivas, decepções e frustrações da sua vida. Por quê? Porque você está guardando tudo isso, mentalizando tudo de ruim que te aconteceu, envelhecendo e o pior, perdendo a tua saúde. Por quê? Porque tudo aquilo que você acumula se somatiza no seu corpo e se reflete, se reverbera na tua saúde. E aí, em algum momento, você pode estar depressiva, ansiosa, com insônia e com vários outros problemas e não saber a origem deles. E a origem pode ser puramente, meramente emocional. Terceiro ponto, ressignifique as críticas. Seja rápida, não leve tudo para o lado pessoal. Entenda que as pessoas que externalizam aquilo que pensam, que acham sobre você, não é que elas não te aceitam, apenas elas querem te ver melhor. Elas querem te ver dando um outro salto, fazendo algumas mudanças
que melhore a tua vida e que melhore o relacionamento de vocês. Então, encare as coisas menos como uma crítica por não te aceitarem e muito mais como uma oportunidade de crescimento para você. Quarta lição: seja flexível às inovações, não tenha medo de ousar, seja ousada. Você sempre tem a tendência a esperar que as coisas aconteçam. Você fica esperando que você seja reconhecida. Você espera o momento de falar, você espera o momento, a oportunidade chegar. Você não cria as oportunidades. E às vezes elas batem à sua porta e você sempre acha que não está pronta. Por isso que você perde oportunidades de se mostrar para o mundo, de agregar ao mundo com os teus talentos, com o teu conhecimento, com a tua expertise. Então, você precisa incorporar mais um perfil ousado e você tem muito a aprender com o teu oposto dominante. Procure se cercar, encontre uma mulher dominante para você se inspirar, para você modelar. O que é modelar, Marla? Modelar é você se assemelhar a ela, você encontrar características naquele perfil que você não tem e que você quer ter e que você quer desenvolver. Então, você vai começar a treinar isso dia após dia. Escolha uma pessoa para você exercitar isso, alguém da sua confiança, uma amiga próxima, uma pessoa da sua casa, alguém que você tenha certeza que vai entender que o seu momento é de mudança, o seu momento é de crescimento, o seu momento é de se desapegar do velho, de uma versão antiga sua, de características que não tem te ajudado hoje, que não tem te levado para frente, que não tem te trazido prosperidade. Então, incorpore aí essa nova versão e procure modelar pessoas que têm mais abertura para mudanças e mais facilidade de transformação. Quinta lição: evite se sobrecarregar com problemas que não são seus. Olha só, se você nunca colocar um limite, de que maneira você vai ter tempo para acolher suas próprias necessidades, seus próprios desejos, suas próprias demandas? Imagina que todos os dias, quando você sai do trabalho, você precisa visitar uma pessoa doente, levar algo para alguém, precisa acompanhar uma pessoa que está sozinha, você precisa socorrer alguém, sempre você precisa escutar por horas e horas e horas as demandas e os problemas daquela prima, daquela amiga problemática, daquela tia depressiva. E de que forma você fica? Olhe, observa a tua energia, começa a observar a tua energia. Observa o que muda, observa como o mundo exterior te afeta e começa a se blindar e a se perguntar, a refletir. Será que isso está me ajudando a construir a minha história de vida? Será que isso está me impulsionando na minha jornada para tudo aquilo que eu quero construir ainda? Ou não? Será que isso está me afundando, está me limitando e está me mantendo estagnada no mesmo lugar? Então, é uma reflexão que ninguém pode fazer por você, apenas você mesma. Agora eu preparei aqui as 10 maneiras mais eficazes para lidar com as mulheres estáveis. Então, fica muito atenta, porque isso aqui não é só para você que é estável, é também para você que tem uma melhor amiga estável, é para você aprender a lidar com a sua mãe, com seus filhos, com o seu namorado. Fica presente aqui e vai pontuando tudo. E se você precisar, pausa o vídeo, assiste de novo e encaminha ele para uma pessoa que está precisando muito descobrir mais sobre ela mesma, que você percebeu aqui que ela tem características estáveis, tá? Primeiro de tudo, você precisa ter paciência de esperar o timing da mulher estável. Lembre-se de uma coisa, ela é muito cautelosa, ela tem um ritmo próprio. Você não pode querer apressar os pensamentos e as decisões dela. E saiba que ela vai sim concluir a linha de pensamento dela da forma mais calma e mais tranquila, que essa é a natureza dela, é o jeito que ela tem de se expressar. Não adianta você querer que ela seja uma outra pessoa, que ela tenha uma mudança drástica da noite para o dia. Isso não vai acontecer. A sabedoria está em saber absorver, e saber internalizar, e saber respeitar as diferenças de perfil.
E eu tenho certeza que você está nessa websérie para evoluir. Então, vamos aprender com cada um deles, com cada dica que eu coloquei aqui. Dica 2. Se você estiver se relacionando com uma mulher estável, você precisa entender que ela necessita de segurança e de estabilidade. E quando eu falo estabilidade, não é estabilidade financeira, não é a estabilidade de uma profissão. É, sobretudo, a estabilidade emocional. Imagina só, uma mulher estável lidando com uma pessoa muito instável, que muda de opinião muito rápido, que uma hora quer uma coisa, uma hora quer outra, uma pessoa muito acelerada, uma pessoa que não sabe o que quer, uma pessoa que as conversas não têm começo, nem meio, nem fim, uma pessoa que vive solta, uma pessoa que sempre quer estar no meio da multidão, uma pessoa que não tem programação nem planejamento de nada. Ela iria surtar. Então, se você é um homem ou se você se relaciona com uma mulher estável ou quer se relacionar, entenda bem, a melhor forma de conquistá-la é dando a ela segurança e estabilidade emocional. E se você tem uma pessoa assim na sua equipe, você de repente pode ser uma líder, você precisa criar um ambiente propício para que ela seja o mais produtiva possível. Que ambiente é esse? Ela precisa saber que o que ela faz é valorizado e que ela não vai ter uma surpresa no dia seguinte de chegar e encontrar a vaga dela sendo ocupada por uma outra pessoa, por exemplo. Ela não funciona na base da pressão, ela não funciona na base do medo, do risco. Não. Dessa forma, ela fica travada. E ela vai, com certeza, fugir e buscar um ambiente, um habitat mais seguro para ela. Terceira sacada. Procure construir com as mulheres estáveis relações de confiança e lealdade. Como? Dando um passo de cada vez. Ela não vai confiar em você da noite para o dia porque você é legal, porque você é engraçado. Ela vai precisar sentir você, sentir que o espaço dela está sendo respeitado, sentir que o time dela é compreendido. E ela precisa internalizar quem você é, porque as relações levam um tempo para ela processar, para ela criar laços, criar vínculos. Então, não é uma construção instantânea. Isso você consegue, sim, com mulheres influentes. Você vai sair, você vai ficar com ela num evento, vai ter um papo, vai ter uma conversa ali de alguns minutos e vocês vão sair best friends. Mas isso não acontece com uma mulher estável. Sacada número 4. As estáveis precisam de muitas orientações. Então, imagina que você está dando um desafio, uma tarefa para ela. Você não pode jogar isso de qualquer jeito. Você precisa dar o máximo de instruções, de uma forma que ela elimine, elucide todas as dúvidas. Essa mulher precisa saber que aquilo está sendo confiado a ela e você precisa saber que ela processou bem as informações que você delegou, ok? Então, não espere de uma mulher estável uma alta capacidade de improviso, de criatividade, como é que eu posso dizer? De execução sem ter uma base, um fundamento claro daquilo que você espera dela. Ela precisa realmente saber todas as instruções possíveis. Lição 5. Se você quiser conquistar uma pessoa estável, não tem fórmula mágica. É com muita honestidade, olho no olho, ser genuíno, ser autêntico. Ela precisa sentir você, como eu já falei. Então, não invente moda, não crie situações achando que vai ser fácil levar ela no gogó, porque a mulher estável não é assim. Ela dificilmente vai tomar decisões tempestivas, ela vai se soltar por pura pressão. Não. Ela precisa respeitar o timing dela próprio. Sexto, faça com que as mudanças sejam gradativas. Evite surpresas exageradas. Então, vamos lá. Imagina que vocês são casados e você decidiu fazer uma viagem. Você recebeu um prêmio na empresa e decidiu fazer uma viagem para levar sua esposa estável junto. Não vai rolar. Não vai rolar. Ela precisa de tempo. Tempo para fazer as malas, tempo para comunicar essa informação às pessoas. Ela precisa de tempo para pesquisar o destino, para planejar o roteiro. Ela precisa de tempo para saber
se ela vai fazer frio, se vai fazer calor, se ela tem as roupas, as vestimentas certas, os acessórios certos. Então, as mulheres estáveis, elas necessitam de tempo para processar aquilo que você está propondo para elas. Até mesmo profissionalmente falando. Se você quer dar a uma mulher estável que se destacou na equipe uma promoção, não espere que ela responda de imediato, dê a ela 24 horas, dê a ela um tempo para que ela chegue em casa, converse com alguém, tenha segurança de que está tomando a melhor decisão. De fato, elas necessitam saber que estão tomando a melhor decisão e que avaliaram todos os cenários e todas as possibilidades. Se ela for indecisa, você precisa entender que a necessidade dela se adaptar não é porque ela é lenta, é ruim, é despreparada. É porque ela tem uma natureza de perfil que faz com que ela necessite desse tempo diferente. Então, é muito comum que pessoas estáveis, quando pressionadas, fiquem indecisas sobre o que devem fazer. Porque elas precisam avaliar tudo, né? Efetivamente, elas precisam avaliar tudo. Grosseria, estupidez, falar rápido, falar de forma grosseira, de forma invasiva e principalmente impetuosa, com um perfil corporal, uma linguagem corporal que imponha medo, que procure diminuir o outro. Gente, nada disso você deve fazer com uma pessoa estável. Imagine isso no dia a dia, né? Imagina uma pessoa estável convivendo com uma pessoa dominante no dia a dia. Que a dominante é natural para ela falar alto, é natural para ela bater na mesa, é natural para ela ser grosseira e autoritária. Mas a estável se ressente. É muito provável que ela vá para o banheiro chorar. Se ela receber uma fala muito enfática, um posicionamento muito agressivo. Ela não sabe lidar com isso. Então, dose sempre o seu tom de voz e ajuste a sua fala e a sua linguagem corporal quando você for se dirigir a esse perfil, tá? Não imponha atividades dando prazos curtos de tempo para serem executadas. Eu até já falei isso lá atrás. O lema das mulheres estáveis é devagar e sempre. Então, ela precisa ter o respeito a esse time. Se você necessita de uma coisa realmente muito urgente, busque alguém com outro perfil. Ou então treine essa mulher estável, porque ela pode ser treinada. Comportamento, como eu falei, a gente muda. Gente, eu gravei vários vídeos no meu Instagram. Se você ainda não está me seguindo, acessa lá. O link está aqui no YouTube. @MarlaRochelle. Acessa, porque você vai ter sacadas diárias sobre como lidar com os perfis, como usar ao máximo as suas potencialidades, os seus talentos e como você lidar com os medos que são muito particulares do seu perfil. Isso vai ser o conteúdo da nossa aula 5. Então, aqui no meu perfil do YouTube tem uma playlist chamada Meeting Mulher. Essa playlist contém 5 vídeos, você pode acompanhar todos eles, desde que você se inscreva na minha página e esses vídeos, eles estão trazendo um conteúdo muito rico sobre como as pessoas se comportam. Então, que você possa perceber essa sutileza das diferenças e, com isso, enriquecer os teus relacionamentos, enriquecer a tua capacidade de adaptação, porque o mundo necessita disso, de pessoas que conseguem se adaptar rapidamente aos diferentes perfis. E, por fim, o último tópico das nossas sacadas aqui de como lidar com mulheres estáveis é: respeite a sua privacidade. Ela não gosta de se expor, então não force, não faça com que, não fique o tempo todo perguntando por que ela não coloca fotos no perfil dela no Instagram, por que ela não cria um canal no YouTube. Ela não gosta, ela não tem uma facilidade muito natural de se expor, ela tem muito medo, ela tem medo de perder essa zona de conforto, essa zona de segurança. Então, evite ser invasivo, querer que ela mostre mais intimidade, pois ela é muito reservada, ela é bastante reservada. Então, assim, segredo master para lidar com a mulher estável. Cada um no seu quadrado. Ela é capaz de sentar com você e te escutar por horas, mas se você inverter os papéis
e quiser, sem ter criado ainda um laço de confiança extrema com ela, entrar na intimidade dela, na privacidade dela e arrancar dela situações problemáticas, medos, dilemas que ela vive, você não vai conseguir. Lembre-se da constância, seja constante. Se você quiser conquistar a amizade de uma pessoa assim, você precisa de constância, você precisa ser respeitoso, respeitosa. Eu vou colocar agora uma música que tem absolutamente, tudo a ver, meu Deus, tudo a ver com um perfil estável, ok? Deixa eu parar aqui de compartilhar. Vou colocar aqui essa música. Não sei se vocês estão escutando. E de tristeza vou viver. Aquele adeus não vou dar. A minha vida viveu, morreu minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. Alô, Araraquara! Alô, Araraquara! E eu gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Bom, gente, essa letra do Tim Maia representa bem as mulheres estáveis. Por quê? Porque elas têm uma característica de apego muito forte. Dentre os quatro perfis, são as mulheres que se apegam mais facilmente às outras pessoas. Por quê? Porque quando elas gostam de verdade. Elas elas entram na história, elas entram na experiência, elas entram no relacionamento. Quando elas se envolvem com um trabalho, com uma profissão, com uma empresa, elas são muito fiéis, elas são muito dadas, elas são muito disponíveis, né? Dentro do contexto que se apresenta para elas. Então, e tem uma outra característica. Como elas são rancorosas, elas têm uma forte tendência a viver no passado. Então, por conta disso, existem muitas sombras, existem muitas dores, existem muitos rancores dentro da vida da mulher estável. Por isso que é tão importante uma grande limpeza, né? Uma catarse, ela precisa encontrar canais, formas de canalizar as dores, as frustrações que ela tem para que isso não vire doenças somatizadas, ok? E eu trouxe também, para finalizar nossa aula, 2 livros. Livro número 1, o livro que certamente chamaria a atenção de uma mulher estável numa livraria. É esse aqui de preferência dela, o livro Florescer, uma nova compreensão sobre a natureza da felicidade e do bem-estar. Pois, efetivamente, é isso que as mulheres estáveis buscam. Elas querem viver bem, ser felizes, ter qualidade de vida, ser compreendidas. É isso que elas querem. É como diz o ditado, uma mulher estável não quer guerra com ninguém. Ela nunca vai buscar o conflito. Por isso que ela silencia problemas, ela silencia situações que talvez geraram nela um inconveniente, uma frustração, só para não para não se atritar com ninguém. Agora, qual é um livro que eu indico, que vejo como uma grande necessidade da mulher estável ler? Perdão, A Revolução que Falta. Quando ela entender que o perdão é dado para si mesma, primeiro, ela vai se libertar de muitas amarras, de muitas correntes que certamente ela tem hoje vivido e enfrentado na vida dela. Mulher estável, prefira a coragem do que o conforto. Eu desejo de todo o meu coração que você seja ousada, que você seja protagonista, que você viva com intensidade, com paixão, que não tenha medo de se expressar, que não tenha medo de abandonar o velho, abandonar aquilo que não te serve mais, as roupas que já não te cabem, aquilo que já não te representa. Então, que você seja fiel à sua essência, à sua natureza, mas quando precisar sair da sua zona de conforto, seja corajosa, seja dinâmica, enfrente tudo aquilo que a vida vai te dar em dobro e ela vai responder na mesma intensidade da tua coragem.
Então, conte comigo, estamos juntas. Um abraço grande. Amanhã eu espero vocês para a próxima aula sobre as mulheres com fomes. Tenho certeza de que eu vou preparar uma aula extremamente incrível para fechar aí os 4 perfis. E aí, no último dia, nós vamos falar apenas sobre os medos que envolvem todos os 4, ok? Te espero. Até amanhã. Um grande abraço.